ministro Alexandre de Moraes, porque entrou no âmbito do inquérito das fake news. Então, o que está dizendo é que um jornalista está sendo acusado de stalking do ministro Flávio Dino por exercer a atividade jornalística. E teve apreensão na casa dele dos seus instrumentos de trabalho, computador, celular. Eu tô aqui verificando, teve já uma nota pública da OAB do Maranhão sobre esse caso, que está acompanhando o caso com preocupação. Para a gente entender melhor o que está acontecendo, a gente vai conversar agora com o Luiz Pablo, né, que é jornalista, blogueiro lá do Maranhão, Luiz Pablo Conceição Almeida, que é alvo dessa ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Luiz Pablo, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, já quase boa noite, 18 horas aqui em São Paulo. Luiz Pablo, eu queria que você contasse para nós como é que começou a sua apuração, o que você estava apurando e qual foi a matéria que você encontrou. Boa tarde, boa noite, né? Como você falou. Obrigado pelo espaço, Raquel. Sou um grande admirador do seu trabalho. Quero agradecer, inclusive, que os colegas abraçaram, né? Porque, assim, foi um absurdo que aconteceu comigo e preocupante para todos nós jornalistas. Às 6 horas da manhã da terça-feira, dia 10, eu fui surpreendido com agentes federais na minha casa. Fizeram busca e apreensão por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em razão de 2 publicações que eu fiz a respeito do uso de um veículo do Tribunal de Justiça por familiares do ministro Flávio Dino. São 4 veículos que o Tribunal de Justiça tem blindados. Um do presidente, desembargador Frois Sobrinho, outro do vice-presidente, o terceiro do corregedor e o quarto para autoridades judiciais que vêm de fora em missão oficial. Esse veículo está sob posse da família do ex-governador e ministro Flávio Dino, vem sendo utilizado pela sua esposa de forma privada, não é só utilizado quando ele está aqui, está com ele direto. E na reportagem eu apontei e mostrei um documento em que o STF solicitou apenas apoio de policiais para o ministro quando estivesse aqui. Nenhum momento o STF solicitou o carro, apenas para ceder policiais militares do Tribunal de Justiça para acompanhar o ministro. Após minha reportagem, foi que o STF encaminhou a solicitação para ele poder continuar com o carro. Eu recebi a denúncia, apurei, vi a veracidade e publiquei. Infelizmente, estão me imputando crime de perseguição, como se eu estivesse monitorando o ministro e sua família. E jamais eu fiz isso. Eu fiz meu trabalho, minha atividade de jornalismo investigativo, encaminhei e-mail às instituições, para o STF, para o Tribunal de Justiça, não me responderam e divulguei a informação. Infelizmente, ocorreu isso na minha casa. Levaram meus ferramentas de trabalho, meus dois celulares, meu computador e um HD externo. O nosso Ranier Bragon também tem uma pergunta para você e queria participar da nossa entrevista, Luiz Pablo. Oi, Luiz, boa noite. Eu queria saber a sua avaliação, como você recebeu esse tipo de ação, como a intimidação ao seu trabalho e se além dessa decisão, além dessa operação, houve outras formas de intimidação, outros recados, outras manifestações que chegaram até você, fruto dessa apuração que você fez. Infelizmente, quem acompanha as ações do ministro que decidiu, sabe que tudo que a gente vem a comentar que desagrade uma decisão dele, o resultado é sempre prisão, que eu espero que não aconteça no meu caso, que eu estou respeitando a decisão e espero bom senso na condução desse processo, que eu me senti violado no meu direito como jornalista. A decisão está sob segredo de justiça, eu não posso comentar muito detalhes sobre ela. O que eu posso dizer é que eu espero que isso seja feito da melhor maneira possível, porque eu não persegui o ministro.
A gente ouve, como você perguntou, se eu se senti ameaçado. A gente ouve as pessoas comentando que quando divulga esse tipo de denúncia, o resultado é esse, que vão te prender, a polícia vai bater na tua casa, é o ministro do STF, o que tu falou foi muito grave. Mas a gente não pode se intimidar pelo trabalho que a gente faz, de jornalismo investigativo, de apurar a veracidade dos fatos e divulgar, porque é de interesse público. Eu não investiguei o ministro, eu investiguei um patrimônio público, que é o uso do carro público que vem sendo utilizado por ele e por sua família. Isso que eu queria entender melhor. Na sua apuração, o que diz a legislação? Familiares do ministro Flávio Dino não poderiam utilizar esse veículo? E como é que você conseguiu verificar que eles estavam utilizando? Porque estão te acusando de stalking, assim, o trabalho jornalístico é verificar se isso está acontecendo, né? Você recebeu essa denúncia, então minha pergunta é duas em uma. Você recebeu essa denúncia, você verificou a legislação, eu queria saber o que diz a legislação, porque, pelo que eu entendo, se o ministro estiver aí, ele pode usar o carro, é isso? Familiares dele podem usar o carro na sua presença ou na sua ausência? Ponto 1. Como é que você verificou que isso aconteceu? Você foi em loco verificar? E até onde eu entendo, isso não é stalking, é apuração. Explica um pouco melhor para nós. Eu recebi um vídeo da esposa dele no carro com o filho dele. Por se tratar de uma criança, eu não publiquei o vídeo. Como aparece aí nas imagens, eu apenas congelei a imagem do vídeo mostrando o carro saindo do local, que é onde a esposa dele, acompanhada com segurança, deixa o filho para atividade de esporte, que é uma associação, e eu apenas printei. A partir e chequei a questão da placa, de tudo. Fiz a apuração jornalística através de fontes. Eu acredito que a forma como vieram fazer a busca e apreensão é para saber quem foi que me passou a informação. A questão de saber a fonte de informação. O que deixou bem claro para mim foi isso. Entendi. Em nenhum momento você também fez nenhum tipo de stalking, que é o que estão te acusando, Nenhum né? momento, não entrei em contato no telefone pessoal do ministro. Não abordei ele em local nenhum para perguntar sobre isso. Eu encaminhei os questionamentos para o e-mail institucional dele, tanto dele quanto do Tribunal de Justiça do Maranhão. E vale ressaltar que o ministro já tem uma caminhonete à sua disposição aqui, por ter sido ex-governador do Maranhão, também custeada pelo Estado, também uma SW4. Então, ele tem duas estruturas aqui no Maranhão cedidas para ele, do Tribunal de Justiça e do Governo do Maranhão. Gente, as imagens que a gente está mostrando desse carro, a gente queria ressaltar que foram obtidas, ali está no blog do Luiz Pablo. Ranier? Luiz, a Raquel citou no início aí que houve uma manifestação da OAB aí do Maranhão. E eu queria saber se desde essa operação você recebeu algum tipo de apoio ou manifestação de algum outro órgão, alguma outra entidade. Como eu falei no começo da reportagem, agradecendo o espaço de vocês e ressaltando os amigos, os colegas de profissão, recebi sim, principalmente da Abragem, que é a Associação de Jornalistas Investigativos. Aqui da OAB também recebi em relação à liberdade de imprensa, de expressão, do sindicato aqui também, do Leonardo. Tenho recebido apoio também de outras pessoas nas redes sociais, falando para eu não me intimidar, que é para mim continuar meu exercício da profissão, que o que querem fazer é calar minha boca, não querem mais para me falar. Eu, por exemplo, eu estou 2 dias sem escrever, que meu blog é notícia diária, diariamente eu fico publicando, porque eu tive meu MacBook levado, meu celular. Hoje que eu vim pegar um novo celular, tem esse prejuízo, aí vou atrás de um outro MacBook para comprar, para poder voltar a escrever. Então, isso tudo a gente é prejudicado profissionalmente. Nosso analista também, Luiz Pablo, César Feitosa, tem uma pergunta para você. Luiz, ainda não ficou muito claro para a gente que está acompanhando esse processo como que foi iniciada essa investigação, porque o que se sabe é que a Polícia Federal
pediu a autorização para o Supremo para fazer essa investigação, com essas buscas e apreensões. O primeiro caso foi para Cristiano Zanin, depois foi por prevenção ao ministro Alexandre de Moraes por causa do inquérito das fake news. Mas a origem disso tudo ainda não está muito claro para a gente. Se foi um pedido do próprio ministro, se foi uma ação individual ali de alguém dentro da Polícia Federal. Queria entender se você já teve ciência, se você já entendeu como esse processo todo foi iniciado. Após a reportagem, o ministro Flávio Dino fez um pedido para a Polícia Judicial do STF. A Polícia Judicial encaminhou para a PF para apuração que foi sorteado o ministro Zanin. E depois ele remeteu para o ministro Alexandre de Moraes. Meu advogado até então me falou, mas eu não tenho certeza. Mas ele disse, Pablo, porque são 100 páginas. Ele me falou, Pablo, aqui o ministro está querendo te colocar no inquérito da fake news. Ele cita o inquérito da fake news. É algo que eu fico assim sem entender. Porque já que estão me imputando crime de perseguição, além disso também estão imputando crime como se eu tivesse entrado em alguns dados oficiais, que eu tivesse invadido, por eu ter informação em relação ao documento da solicitação e sobre a questão da placa do carro. Então, já que é informação oficial, por que eu teria que estar enquadrado no inquérito de fake news? Eu fiquei sem entender. Mas tudo se originou a partir disso, a partir do pedido do ministro Flávio Dino para a Polícia Judicial do STF. Pablo, você disse que você teve um prejuízo do seu computador, do seu celular. A gente sabe o quanto isso é complicado, né? São os nossos instrumentos de trabalho. Eu queria saber se você tem condições de pagar o advogado, como é que você está conseguindo se virar pessoalmente, financeiramente, diante dessa ofensiva jurídica. Eu dei meu jeito para ter que comprar outro. Graças a Deus eu tive como custear outro. É um prejuízo, mas o trabalho vai continuar. E em relação ao advogado, tem advogado me defendendo, o Marco Lobo está me defendendo, já fez o pedido, amanhã, inclusive, vai ser a primeira audiência. A operação foi na terça, a audiência já seria na quarta, mas como eu ainda não tinha tido acesso, e foi tudo muito rápido, pedimos o adiantamento e foi adiado para amanhã, para sexta-feira. E também queria agradecer ao advogado que eu não me recordo agora o nome, que me procurou, que é do Observatório de Violência contra o Jornalista. Teve muita gente de fora que me procurou, se solidarizando, perguntando se eu tinha advogado. Graças a Deus eu tenho. E eu acredito que isso tudo irá passar, que eu vou continuar exercendo minha profissão com tranquilidade. Pablo, nós também vamos continuar acompanhando o seu caso. A gente agradece muito a sua entrevista e um bom trabalho, meu querido. Luiz Pablo Obrigado. Conceição, jornalista, entrevista aqui exclusiva ao Poder Expresso.